Olá, desenvolvendo! Tudo bem com você? Desenvolvendo, esses dias eu li a seguinte manchete no Estadão. Pra falar a verdade, eu não sei se estava na manchete, mas enfim, eu li a seguinte frase: distúrbio de aprendizagem atinge 70% da população. Isso me chamou muita atenção. Por isso eu decidi pesquisar no Google Acadêmico e encontrei um artigo muito interessante que convida o leitor a reconhecer a importância do social na vida da criança que tem dificuldade no aprendizado, focando mais ainda na interação do professor com o aluno. E é sobre esses pontos, usando como base esse artigo, que a gente vai falar hoje no vídeo de hoje. No vídeo de hoje. Ficou legal, hein? Vamos falar sobre as dificuldades no aprendizado e a importância da interação do professor com alunos. Sobre a situação de ter dificuldades no aprendizado, é um assunto bem complexo, pois existem muitas variáveis a ser consideradas. Então é bem complicado falar desse tema olhando somente por um ponto, por um ângulo. E uma dos pontos que podemos considerar aqui é a caracterização do que é uma criança com essa síndrome. Não existe uma caracterização específica. Então aqui a gente pode até apontar a ineficácia dos rótulos, onde atualmente só está servindo para aumentar a porcentagem de diagnósticos e mais diagnósticos e assim por diante. E vale a pena comentar que eu não estou dizendo que o diagnóstico não seja válido, que seja um erro, que seja um problema, não, longe disso. Mas o que acontece é a falta de cuidado ao estabelecer esse diagnóstico para algumas crianças. Pois muitas vezes acontece que algumas crianças passam a ter responsabilidade sobre um determinado problema, sobre o todo desse problema, quando na verdade o problema não é só dela, não é inteiro dela, mas sim também do social onde ela está inserida. Geralmente, as dificuldades no processo de aprendizado é identificada dentro das escolas, inclusive pelos próprios educadores da criança. Então é agora que a gente passa a entrar na importância que tem a interação do professor com o aluno nessa situação, nesse processo de dificuldades. Pois veja bem, desenvolvendo, a nossa autoimagem, embora seja um conceito voltado para como a gente se vê, ela é construída, parte da construção dela é sobre alguns reflexos que a gente recebe ao longo das nossas vidas. Então, quando o professor consegue identificar algum problema, algumas dificuldades que a criança tem, algum problema assim, em comportamentos dito inadequados, é importante que o professor não venha rotular esta criança para outras crianças, para os seus colegas de trabalho, e nem permitir que esse rótulo ganhe espaço na sua mente. Pois se isso acontece a partir do momento que o professor conseguiu identificar esse certo problema, o professor ele pode, que a criança não, vamos lá, o professor identificou um problema, que a criança não condiz com as exigências e assim por diante, o professor, a partir do momento que ele permite esse rótulo ganhe espaço na sua mente, ele pode começar a criar expectativas e trabalhar em função dessas expectativas, deixando de considerar muitas vezes as possibilidades dessa criança, as dificuldades dessa criança e piorando a situação que já está ali, que o sujeito já está vivenciando. Então, é muito importante que o professor não venha permitir que o rótulo ganhe mais espaço, mais voz do que a própria criança, né? Porque o que acontece? Enquanto o professor identifica o problema, a criança, ela lida na íntegra com esse problema. E a partir do momento que a criança consegue perceber que não está conseguindo acompanhar seus coleguinhas no aprendizado,
ela pode passar a desenvolver sentimentos e cognições negativas sobre as atividades escolares. Então, é muito importante que a escola, que os profissionais e assim por diante, não se prenda aos rótulos, mas sim acolha esta criança. Mas vale ressaltar que não é porque geralmente é mais identificado esses problemas dentro da escola que é responsabilidade somente da escola auxiliar o aluno nessa situação, que é culpa dos professores quando piora. Não é bem assim. Como Vygotsky acreditava, o social é fonte de desenvolvimento. Então, veja bem, desenvolvendo toda relação social que o aluno, que a criança tem, tiver, vai influenciar de alguma maneira no seu processo de aprendizagem. Mas sim, existe uma parcela grande como posso dizer, da importância da interação pedagógica nessa situação? Sim, pois é nessa relação, né, nesse contexto de relação, que os obstáculos à aprendizagem podem ser removidos. O artigo que eu estou usando como base para fazer esse vídeo, e vou deixar aqui na descrição desse episódio como referência, fez um trabalho bastante interessante em uma escola pública, onde eles decidiram demonstrar a importância da interação dos professores com as crianças que têm dificuldades nos processos de aprendizagem. Então, em uma escola de primeiro grau, onde tinha 48 crianças que apresentavam fracassos escolares, um grupo propôs um trabalho de consultoria junto com os professores. Para o quê? Para desenvolverem uma compreensão maior sobre o problema, né, em si, e para explicar um pouquinho como deve ser o atendimento, o suporte a essas crianças. Então, eles falaram sobre a importância de modelos, de instrução para desenvolvimento de algumas tarefas, trazendo sempre um contexto bem real, a importância de considerar as experiências dessas crianças, das individualidades e assim por diante. Então, eles combinaram, né, durante o ano letivo, de se encontrar, fazer uma reunião, onde os professores tinham a missão de trazer algumas observações, algumas situações para eles debaterem nesta reunião. Aí os consultores iriam falar sobre como deve ser a atuação dos professores com essas crianças, dar um suporte nas situações que os professores traziam na reunião. E agora eu vou compartilhar com vocês qual foi o resultado desse trabalho desenvolvido nesta escola, que tinham 48 crianças que apresentavam essas dificuldades no aprendizado. Vamos lá, vou ler para vocês. 48 crianças relatadas com dificuldades de aprendizagem, 39 foram aprovadas para a série seguinte, tendo demonstrado, através de avaliações feitas pelas professoras, ter dominado o conteúdo programático exigido. 12 conseguiram a aprovação para a terceira série, vencendo assim as exigências de programação da segunda série. E somente 2 não conseguiam vencer a programação da primeira série. Tais dados ilustram claramente que o primeiro foco de atenção frente a queixas de criança com dificuldades de aprendizagem deve ser a escola. Evidentemente que esse trabalho tem suas limitações. No entanto, ele ilustra que o processo interacional em sala de aula, frente à criança com dificuldades de aprendizagem, pode ser alterada. Bom, resumindo, buscar ajuda, auxílio de profissionais da área da saúde é válido? Sim, é muito válido e sempre será. Os diagnósticos, eles têm a sua importância? Claro que sim. No entanto, algumas soluções dentro dessa situação que estamos discorrendo no vídeo de hoje, elas podem estar na interação do professor com o aluno e no convívio dentro de casa, na casa dessas crianças. Então, eu vou terminar o vídeo de hoje compartilhando uma frase de Vygotsky, que foi um profissional que estudou bastante o desenvolvimento humano 1.
Qualquer função do desenvolvimento cultural da criança aparece em dois planos. Primeiro, no plano social, entre as pessoas num contexto comunicativo e interacional, e depois no plano intrapsicológico. Então, será que o contexto social ele tem a sua importância no desenvolvimento, tem influência no desenvolvimento das crianças, das pessoas, do sujeito e assim por diante? Será que tem? E aí, qual é a sua visão sobre esse ponto, sobre essa questão? Deixa aí nos comentários. Não esqueça de curtir, porque essa ação valoriza o meu trabalho. Não esqueça também de compartilhar com os seus amigos, de se inscrever nesse canal caso não seja inscrito. E claro, se você quiser. Do mais, um beijo da Franciele Silva, uma estudante de psicologia. Tchau, gente!